O Alto Elfo, ele tem esse nome pelo fato dele ter uma estatura, uma altura bem maior do que a altura que tem os elfos normais, tá? Então, os elfos normais, eles geralmente são bem baixinhos, tem ali 1,60 m, um elfo gigante, né? Um elfo alto pra caramba, é um elfo com uma média de 1,70 m de altura. E os alto-elfos são bem acima disso. Os alto-elfos têm praticamente a mesma altura de um ser humano normal. Ou seja, eles têm variação de cerca de 1,68 m até 1,80 m de altura. Então, por isso, eles têm esse nome de altos elfos. Tá? Então, algumas características fisionômicas deles, característica primeiramente geral de todos os elfos. Todos os elfos têm feições delicadas, né? Sempre tem nariz finos, queixos triangulares, os olhos são sempre oblíquos, então sempre eles possuem a pele limpa. Vocês vão perceber que tanto homens quanto mulheres possuem a pele extremamente limpa e geralmente são tons de pele muito claros, tá? Uma outra característica interessante também é quando a gente fala, por exemplo, dos homens, né? Dos homens, no caso dos machos elfos, né? Então, os elfos, os homens elfos, né? Eles são totalmente desprovidos de pelos, exceto os cabelos normais que eles possuem na cabeça, né? Então, isso gera, geralmente, para os homens elfos um ar, assim, meio que ambíguo, né? Meio que ambíguo. Então, por isso que existe aí uma certa encarnação aí da galera em cima dos elfos, né? Houve muito disso aí na época lá do Hobbit, né? Encarnaram bastante ali no Thranduil, né? Que é o pai lá do Legolas, né? Justamente por causa dessa característica aí que os elfos têm de terem essas fisionomias delicadas, tá? E os alto-elfos, eles têm essa mesma fisionomia. A característica, na verdade, predominante deles é a altura, como já mencionei. Além disso, eles possuem todos cabelos escuros, ou negros, ou então castanhos escuros, né? E os olhos são geralmente verdes, perfeito? Então essa é a característica fundamental aí dos alto-elfos, tá? Quando eu mencionei nos nossos vídeos dentro do canal a respeito dos povos humanos, eu usei como referência para vocês poderem identificar melhor, poderem imaginar melhor qual é aquele povo humano que eu estou falando no vídeo. Eu usei como principal referência ali os próprios povos humanos. Por exemplo, o povo Flan, né? Ele é visivelmente inspirado no índio norte-americano. Tá? O povo Suel é visivelmente inspirado no povo nórdico, no povo alemão, tá? O povo do leste europeu, tá? O povo Feng, inspirado no povo asiático ali, o chinês, o coreano, tá? Então, ou seja, eu usei diversas referências para vocês, né, para vocês poderem entender. Então, com relação ao elfo, não existem sociedades élficas no mundo real, né, no planeta Terra. Então, não existem no mundo real. Contudo, na ficção existem vários exemplos, principalmente no cinema e nos animes, perfeito? Então, eu vou utilizar como referência, principalmente os exemplos do cinema e dos animes. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Alto Elfo, qual é a principal referência que a gente tem dos Alto Elfos? A principal referência que a gente tem dos Alto Elfos são justamente o Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, você tinha aí a Arwen, tá? E o Elrond. São dois exemplos aí exatos de Alto Elfos, perfeito? Uma característica, né? Cabelo preto, olhos verdes, tá? E toda a galera lá da Cidade do Vale, né? Que era a cidade lá deles, era justamente com essas mesmas características. Na verdade, é uma nação ali feita, na verdade, de altos elfos, tá? Tanto é que o Elrond, ele é mais alto que o Legolas. Existem várias tomadas de câmera que vocês podem observar isso, né? E a Arwen também. A Arwen, praticamente, se você não enxergar, a orelha dela ela é uma mulher normal, né? E ela parece, na verdade, uma humana normal, tá? Então, essa é a ideia aí dos alto-elfos. Bom, historicamente, dentro do cenário de Greyhawk, tá?
Dentro do cenário de Greyhawk, pessoal, os Alto-Elfos, eles passaram por diversos momentos interessantes. A sociedade élfica em si, dentro de Greyhawk, é uma sociedade milenar. Ou seja, ela já estava estabelecida ali em Flanaess há muitos e muitos milhares de anos antes do primeiro homem surgir. E os elfos eram espalhados ali por toda Flanaess, né? Contudo, com o advento das grandes migrações, ou seja, aquele episódio que eu mencionei nos vídeos das catástrofes gêmeas, quando os suelitas e quando os beclanes começaram a invadir Flanaess por conta de terem tido seus reinos destruídos, então isso acabou influenciando justamente o território dos elfos, né? Então, os Alto-Elfos, eles simplesmente tiveram muitos problemas, principalmente com o povo Suel, né? Por quê? Porque a região sob o domínio dos Alto-Elfos era uma região que compreendia justamente o sul de Flanaess. E foi justamente o caminho que os Suel utilizaram para adentrar. Então, eles entraram em combate ferrenho na ocasião lá com os Suel. E esse combate fez com que simplesmente os Alto-Elfos acabassem recuando, né? Rechaçaram violentamente o Suel, já que o exército élfico era muito poderoso, ainda é, na verdade, muito poderoso, né? Desde aquela época. E após rechaçar aí violentamente, né, o Suel, né, eles procuraram, na verdade, tomar outros destinos ali dentro de Flanaess, tá? Tomaram outros destinos dentro de Flanaess. Então, dentro de Flanaess, né, também acabaram entrando em conflito com outras raças humanoides, perfeito? Outras raças humanoides. No entanto, eles receberam também apoio, tá? O principal aliado de todos os elfos, vocês vão observar isso em título de jogo, que todos os elfos têm um grande aliado humano de todos os elfos, justamente o povo Flan. Porque, assim como os elfos, o povo Flan era um povo que já habitava Flanaess antes das grandes migrações, ou seja, era um povo humano que vivia em paz e harmonia com os elfos e com as outras criaturas da natureza, antes dos humanos invadirem aquele território, trazerem guerra, doença, maldade, etc. Então, enfim, o povo Flan, na verdade, foi um grande aliado aí dos elfos, tá? Posteriormente a isso, o povo Flan, um outro grande aliado acabou sendo os Oeridianos, tá? Porque os Oeridianos, eles não vieram com um intuito de conquista. Na verdade, quando eles navegaram, eles tinham o intuito ali, primeiro, de fugir ali da região ocidental ali do continente Oeric, porque lá naquela região eles eram geralmente muito perseguidos pelos impérios que existem naquela região, que são, na verdade, são os impérios mais poderosos de todo o cenário de Greyhawk, são os impérios daquela região, tá? São os mais problemáticos, perfeito? E resultado, o que acontece? Eles, na verdade, estavam fugindo em busca, na verdade, de um sonho de encontrar um novo continente chamado de Aquária, né? Uma referência clara aí ao mito de Atlântida. Mas aí o que aconteceu? Uma grande parte deles se deu mal, né? Literalmente se fudeu pelo meio do caminho, perfeito? E uma outra galera que não se fudeu acabou chegando justamente em Flanaess, literalmente deu a volta ao mundo e chegou em Flanaess. E aí, quando chegou em Flanaess, eles tiveram assim a sensação de que eles tinham chegado em Aquária, mas foi muito rápido para eles perceberem que não se tratava de Aquária, porque quando eles chegaram, eles puderam observar justamente a cagada que os Beclanes e o Suel estavam fazendo ali em Flanaess, né? E aí acabaram, na verdade, tomando partido ali dos elfos e dos Flan, né? Então, por esse motivo, na verdade, que dentre todas as raças humanas que chegaram ali em Flanaess, a mais bem-sucedida acabou sendo a Oeridiana, né? Acabou sendo ela porque ela recebeu o apoio de todo mundo que já estava lá, principalmente dos elfos, né? E principalmente dos Flan também, tá? Então, houveram várias situações como essa, tá? Recentemente, na história aí de Flanaess, né? Do cenário de Greyhawk, ocorreu um evento chamado de Guerras de Greyhawk. Esse evento, né, foi citado no último vídeo que a gente colocou aí no canal, tá?
E esse evento ele foi uma guerra generalizada, né? Foi na verdade uma guerra de conquista. Existe a parte norte de Greyhawk um império maléfico de um semidemônio conhecido como Ios, perfeito? E esse semidemônio ele conseguiu angariar poder suficiente, fazendo vários pactos com entidades abissais. E com isso, com o poder que ele angariou, ele iniciou um processo de conquista, né? E ele começou a atacar as nações do sul, né? E aí, paralelamente a isso, as nações que ficam mais ao leste, no caso o Grande Reino, tem um imperador muito, como eu poderia dizer, muito vil, né? Que é justamente um imperador humano chamado de Aivad, né? Eu digo vil por quê? Porque ele é o espertinho. Ele espera o momento certo para atacar, né? Ele faz os acordos, ele faz tramóias, perfeito? Por exemplo, quem acompanha assim Game of Thrones, ele poderia ser facilmente assim comparável a um Lannister, por exemplo, né? Em termos assim de tramóias, principalmente aquele avô ali dos Lannisters, né? O Tywin Lannister, né? Então ele é um cara aí muito matreiro, né? Então o que foi que ele fez, né? Ele se aproveitou do conflito justamente para verificar, né, que as outras nações tinham enfraquecido e começou a anexar todas elas adoidado. Então foi uma guerra generalizada, essa guerra lá, Greyhawk, era uma guerra para tomar poder. A ideia é que uma dessas nações, a do Aivad, a leste, a do Yus, ao norte, e as nações humanas normais, várias nações, a gente pode chamar de aliança humana, na verdade, que são praticamente os reinos de Keoland, os reinos ali de Nyrond, os reinos de Vale do Mago, o Vale Sheldomar, né? São esses reinos aí, que seriam os reinos humanos, contra essas outras nações. Então, aquele que vencesse a guerra, provavelmente ia cantar, né, que agora existia um país chamado Flanaes, né? E seria um país extremamente poderoso, perfeito? Então, o que acontece? Essa guerra aí, em virtude de muita coisa que aconteceu com os elfos, né, em virtude de muita situação ruim entre eles, né, o que foi que eles resolveram fazer? Eles resolveram simplesmente se recuar. Essa guerra simplesmente para eles foi a gota d'água. Eles acharam, eles perceberam naquele momento que os humanos são impossíveis de serem tratados. São um povo extremamente belicoso, um povo altamente em busca de poder, e que cedo ou tarde o povo vai se autodestruir, né? Ou seja, era uma guerra de irmãos contra irmãos que estava sendo visto. Então, o que foi que os imperadores dos Altos Elfos fizeram? Eles simplesmente se isolaram da guerra. Eles simplesmente se afastaram da guerra, ergueram gigantescas muralhas para separar os seus territórios dos territórios humanos, e não forneceram um soldado sequer para a Aliança Humana, nem para Aivad e nem para Ios, né? Então eles ficaram simplesmente recolhidos, né? E observando justamente os desfechos aí que a guerra teve, né? Tomaram essa atitude. E desde então, na realidade, os elfos passaram a ter, principalmente os alto-elfos, passaram a ter esse modus operandi. Ou seja, se você pretende jogar com um alto-elfo, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que você quer ser um cara altivo, tá? Que você não quer, você vai sempre se demonstrar, se a mesa de jogo houver em outros humanos, você sempre vai se demonstrar superior a eles, porque você vai achar ele irracional, ele bárbaro, né? E você sempre vai evitar tomar partido, você sempre vai ter, assim, um padrão muito grande à neutralidade, perfeito? Então, das coisas que os alto-elfos fizeram foi criar, né, em virtude justamente desse conflito, né, para que pudesse manter os seus reinos protegidos e afastados aí da guerra, né, da guerra de Greyhawk. Eles criaram uma guarda sagrada chamada de Cavaleiros de Luna, tá? São os Cavaleiros de Luna, são paladinos elfos, tá? Esses paladinos elfos, eles têm a responsabilidade de impedir a aproximação de qualquer reino, qualquer etnia não élfica entrar nos reinos élficos.
né? Ou seja, um humano, um anão, um halfling, tá? Qualquer um desses caras aí são completamente proibidos de entrar nos reinos élficos. Os reinos élficos são fechados, perfeito? Ou seja, fechou-se as fronteiras contra todos os países vizinhos. É exatamente esse aí é o pensamento aí dos reinos dos alto-elfos, tá? E uma rixa, a principal rixa, na verdade, dos alto-elfos não é nem com os nossos amigos Suel, né? Nossos amigos Suel, digo-se de passagem, né? Eles não participaram diretamente da guerra de Greyhawk, né? Olha só como eles foram bem espertos. Eles verificaram que todo o foco da guerra se concentrou na região do Nardav, que é a região que fica ao centro de Flanaess, né? E o que foi que eles fizeram? Eles continuaram o processo de colonização do sul de Flanaess e tiveram extremo sucesso e criaram um reino chamado Sociedade Irmandade Escarlate, né? Que é um reino Suel, perfeito, né? Isso alguns dos Suels, né? Isso, diga-se de passagem, outros Suels não tomaram partido por isso, né? Que seriam os Suels, digamos assim, os Suels do bem, né? Porque toda nação tem seu lado bom, tem seu lado mal, né? Então sempre tem a galera do bem, tem a galera do mal. Existe índio bom, existe índio mal. Existe negro bom, existe negro mal. Existe japonês bom, existe japonês mal. Existe branco bom e existe branco mal, perfeito? Então sempre existe o bom e o mal. Então os Suel do bem, né? Eles simplesmente migraram para a região norte e passaram a habitar as regiões bárbaras, principalmente a Península Filorian, e ficaram para lá e não se meteram com mais ninguém desde então. Simplesmente viraram bárbaros e ficaram lá navegando, exatamente como o povo escandinavo fazia, né? Há milhares atrás, exatamente como os vikings faziam. Eles passaram, na verdade, a brigar entre si, mas só que lá, no setor deles, sem envolver ninguém, tá? Então, beleza. Então, essa aí que vocês estão vendo aí é justamente os Cavaleiros de Luna, perfeito? Então, existe um inimigo pior do que todos eles, que são justamente os nossos queridos orcs, perfeito? Os orcs, eles têm uma relação de ódio, principalmente com os alto-elfos, tá? Por quê? Porque, segundo a lenda, existe uma lenda que explica o seguinte, que num passado muito remoto, um elfo chamado Coleron Larefian, possuía um irmão chamado Grunge, perfeito? Então, Coleron Larefian e o seu irmão Grunge, né, constantemente disputavam poder, brincadeiras. Os dois eram elfos que viveram aí na região de Flanaess há, sei lá, há uns 100 mil anos atrás, mais ou menos, né? Então, o que aconteceu? Em dado momento, né, o Grunge se sentiu enciumado pelo fato aí do Coronel F1 sempre se sair na frente de tudo, sempre ser o mais querido, sempre ser aquele mais idolatrado por mulheres, sempre ser aquele que sempre aparece mais à frente de tudo, né? Então o que foi que o Grunge fez? O Grunge simplesmente ele procurou a ajuda de alguém, né? Mais precisamente uma entidade abissal, um demônio, né? E pediu para esse demônio poder, né? Então o demônio concedeu um poder para ele. Só que em troca do poder, que foi que ele fez? Ele fez com que todos os descendentes dele se tornassem figuras mistas entre elfos e demônios. Então, meus amigos, é isso justamente os orcs, perfeito? Então foi a partir desse ponto que surgiram nossos orcs, tá? Então os orcs surgiram, na verdade, a partir de elfos e mais precisamente ainda dizendo, a partir de altos elfos. Então no passado, os orcs foram altos elfos e que se transformaram através do poder negativo do deus dele, que o Grunge virou a se tornar o deus dele dos orcs. E a partir de então, justamente, eles passaram a seguir, né? E explode a guerra desde então entre esses caras, entre os altos elfos e os orcs, principalmente, que são os grandes inimigos aí dos altos elfos, tá? Então, os altos elfos, eles dominam o chamado Ducado de Ulek, perfeito?
Esse Ducado de Ulek, ele fica na região ao norte, né? Bem ao norte, justamente, de Planaes, ao norte-leste, né? Ao noroeste, aí no continente de Flanaes, perfeito? É o Ducado de Ulek, tá? Então, esse Ducado de Ulek, ele é totalmente murado, perfeito? Totalmente murado. Aqui no mapa que eu estou colocando para vocês, infelizmente não dá para ver direito essa muralha, né? Mas existe, na verdade, uma muralha que separa o Ducado de Ulek, né, de todas as outras demais regiões, perfeito? Então, justamente pela ideia lá que eu falei para vocês, que os Alto-Elfos se isolaram lá na região deles, perfeito? Apesar disso, apesar de serem isolados, né, é possível achar dentro aí do Ducado de Ulek humanos, tá? E outras raças, perfeito? Esses humanos normalmente estão aí em virtude de algum tipo de acordo, de algum tipo de troca, foram humanos cuja família ajudou os elfos no passado, né? Que são chamados amigos dos elfos, perfeito? Então é possível que exista alguns humanos, mas são uma minoria absurda, perfeito? Bom, outro lugar também sobre o domínio dos Alto-Elfos são as Ilhas Lendor, tá? As Ilhas Lendor não possuem uma muralha, mas ao invés da muralha existe, na verdade, uma proteção que é uma proteção mágica, né? Que é a Spindrift Sound, né? Que é uma espécie de névoa que soma também com um barulho ensurdecedor que cerca a região aí desse pequeno arquipélago de ilhas, de modo que uma embarcação não élfica não consegue atravessar essa barreira, não consegue ter acesso também à região aí das Ilhas de Lendor, perfeito? Tá? Vamos lá.